eu sou Jaime. Então, quer aprender inglês? Pois parabéns. Se há decisões acertadas na vida, esta é sem dúvida uma delas. O inglês vai mostrar um mundo novo, enorme, amplo, cheio de informação e de cultura. Cheio de possibilidades. Existem milhares de livros, revistas, jornais, filmes, canções, websites e aplicações informáticas que estão só em inglês. Ter acesso direto a esta informação é estar numa posição de privilégio. Toda esta informação não é só produzida nos Estados Unidos e no Reino Unido ou nos restos dos países de língua inglesa, como o Canadá ou a Austrália. A informação em inglês está-se a produzir permanentemente, segundo a segundo, à volta do mundo todo. Nós, por exemplo, na Say What, produzimos materiais em inglês para o estrangeiro e nesta mesma condição encontram-se todos os países do mundo, desde a Índia até à China, desde a Holanda até ao México. O inglês é uma língua global, como o espanhol em menor medida. Mas o inglês não serve apenas para ler, ver ou ouvir estes materiais. Serve também, e muito fundamentalmente, para comunicar. Não é só em Londres ou em Nova Iorque que precisamos saber falar inglês. Em Bangkok ou em Tóquio, a língua comum é, naturalmente, o inglês. Quem fala inglês faz-se entender em qualquer parte do mundo. As línguas nacionais e locais não vão desaparecer, naturalmente. Mas cada vez mais vamos precisar do inglês para nos comunicar não só fora, como mesmo dentro dos nossos próprios países. A circulação de pessoas e capitais não parará de crescer no futuro e é cada vez mais comum termos de viajar ao exterior em missão de trabalho ou ter de receber pessoas que visitam as nossas empresas ou instituições e precisam de se comunicar connosco em inglês. Não exageramos se dissermos que, depois de saber ler e escrever, depois de ter umas habilidades matemáticas ou aritméticas mínimas, depois de saber utilizar as funcionalidades básicas de um computador, o domínio do inglês é uma qualificação básica nos tempos que correm. Esta é a razão pela qual quer aprender inglês, claro. E provavelmente esta não é a sua primeira tentativa, a primeira vez que se propõe fazê-lo. Talvez tenha tido aulas no sistema oficial de ensino, ou mesmo tenha começado a fazer algum curso, mas por algum motivo o curso ficou a meio. É uma situação muito comum. Por um lado, porque a aprendizagem de uma língua não é um curso que se tira em 3 meses. É um processo longo e não nos vamos mentir com relação a isso. E precisamente porque é um processo longo e que exige dedicação, estudo, prática, acaba muitas vezes por ser incompatível com a nossa vida de todos os dias, com os nossos compromissos cotidianos, com o trabalho, a família, o tempo livre essencial para manter a nossa vida social também, o nosso relacionamento social. Depois, nem sempre é fácil escolher qual o curso e a escola. E quanto mais se pergunta e se tenta informar, mais confuso fica, porque há muitos tipos de cursos, com diferentes programas, graus de intensidade, técnicas e um longo, etc. Na nossa escola damos aulas em 2 modalidades. Aulas presenciais, nas quais os alunos assistem nas nossas instalações físicas, e aulas remotas em que o aluno acompanha as nossas aulas presenciais pela internet. Os alunos que frequentam a escola têm acesso aos conteúdos que produzimos para a internet, assim como os alunos externos podem assistir a algumas das nossas aulas nas nossas instalações. Trata-se, portanto, de um modelo misto. Além disso, em qualquer momento, o aluno pode mudar de modalidade e passar das aulas presenciais para as aulas remotas, ou vice-versa. Isso vai depender da disponibilidade que lhe permite a sua vida pessoal e profissional. Nas nossas FAQ, Frequently Asked Questions, nas nossas FAQs deste site, explicamos com mais pormenor o funcionamento, turmas e horários da Say What. Mas o ponto fundamental é a nossa metodologia de ensino nos níveis iniciais. Nós, nos níveis iniciais, utilizamos frequentemente o português, seja para traduzir pontualmente alguma palavra, que não seja particularmente complexa, com polissemias múltiplas, ou mesmo para explicar alguns pontos particularmente confusos de conteúdo gramatical. Até há pouco tempo,
e ainda para muitos professores de língua, a utilização da língua nativa do aluno era uma espécie de anátema, de pecado, uma coisa que não se faz. As últimas investigações linguísticas vêm confirmar o que nós, que alguma vez fomos e continuamos a ser aprendizes de língua estrangeira, já sabemos há muito tempo, que traduzir palavras pontuais e receber explicações claras não só facilita muito, como encurta enormemente o tempo de aprendizagem. Os professores da CEIBOT são nativos, nascidos em países de língua inglesa ou espanhola, e esse é um aspecto pedagógico fundamental. Mas conhecem também a língua portuguesa e são incentivados a usá-la, com peso e medida, nas suas aulas dos níveis iniciais. As aulas de nível intermédio avançado e dos níveis avançados são efetuadas exclusivamente em espanhol ou em inglês, porque já não se justifica o uso do português e deve ser evitado. A razão pela qual a maior parte dos manuais e cursos online de inglês estão realizados exclusivamente em língua inglesa é muito simples. Estes cursos e manuais, na sua esmagadora maioria, são produzidos no Reino Unido ou nos Estados Unidos, eventualmente no Canadá ou na Austrália. Estes manuais foram originalmente concebidos para estudantes imigrantes, provenientes de uma enorme variedade de países, para aprendizes asiáticos, africanos, europeus, etc. O professor muitas vezes nem sequer sabe que tipo de aluno tem pela frente, qual é a sua língua de procedência. E mesmo quando o sabe, este conhecimento não pode ser capitalizado porque não domina essa língua. Mas quando o professor ou os manuais são produzidos sabendo qual é a língua de origem do aluno, então conta-se com uma vantagem enorme. O professor sabe quais são especificamente as dificuldades do aluno, sabe quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, onde deve insistir e dedicar mais tempo, e onde não é preciso perder muito tempo, porque o aluno quase que intuitivamente chega lá. A aprendizagem facilita-se e avança enormemente. Vamos pôr um par de exemplos para concluir. Nos exames de admissão às universidades inglesas e americanas fazem-se certos testes de língua inglesa que têm uma secção de vocabulário. Nesta secção aparecem palavras tais como castigate ou choleric, como exemplos de palavras inglesas de um nível muito avançado. Estas palavras, para um estudante português, mesmo do nível mais básico, são muito fáceis. Castigate é castigar, obviamente, e choleric é colérico, encolerizado, que tem cólera. A razão pela qual se inclui num teste avançado este tipo de palavras é porque em inglês é uma palavra muito pouco comum, muito rebuscada, quase pretensiosa. A palavra inglesa comum para castigar é to punish, uma palavra que pertence ao vocabulário básico de uma criança de 4 anos. Estas considerações ao nível do vocabulário são pertinentes em muitos outros âmbitos, desde gramaticais até fonéticos e fonológicos. Sons que são muito difíceis para estudantes provenientes de uma língua são muito fáceis para estudantes que vêm de outra língua. Por exemplo, o som th, que aparece na palavra inglesa think, é muito mais fácil para um espanhol e muito difícil para um português. E pelo contrário, sons como z, z são muito naturais para uma pessoa portuguesa e muito difíceis para uma pessoa espanhola. Podíamos multiplicar estes exemplos em muitos domínios do ensino da língua inglesa. Um último exemplo. Um professor profissional de língua deve saber o alfabeto fonético internacional. Esses símbolos muito esquisitos que encontramos em muitos dicionários e certos manuais de língua. Símbolos tais como os que vão aparecer agora no ecrã. IPA, IPA, é uma ferramenta importante da sua profissão. Mas ensinar aos alunos o alfabeto fonético internacional só faz sentido num contexto, quando a turma tem alunos que vêm de várias línguas diferentes. Se quisermos explicar a um aluno o nome da letra A em inglês, é muito mais fácil dizer que é A do que obrigá-lo a memorizar um símbolo associado a um som. Mas, se nessa turma existirem alunos com origem noutras línguas, seria arriscado dizer que o som é A, porque esta combinação provavelmente tem outro som qualquer na língua nativa de outro aluno. Para concluir, na CEIBOT ensinamos inglês e espanhol tendo em consideração a origem linguística do aluno. E se este tipo de observações metodológicas são válidas com relação à aprendizagem do inglês, ainda mais pertinentes são com relação ao espanhol.
um português não faz o menor sentido começar a aprender espanhol com um curso ou manual, concebido para o ensino desta língua a estudantes de todas as nacionalidades do mundo. Para um estudante asiático, as letras são diferentes, os sons são muito diferentes, a morfologia das palavras é diferente, a construção sintática é completamente diferente. Para um português, estudar por um manual genérico deste tipo é um dispêndio de tempo e recursos quase inconcebível. O estudante português pode progredir na sua aprendizagem do espanhol a um ritmo infinitamente superior, pela simples razão de que as duas línguas são extremamente parecidas em muitíssimos aspectos. Achamos que a CEIWOT é uma escola de línguas diferente e melhor, não porque os seus professores, materiais e programas sejam fundamentalmente diferentes dos outros, ou porque temos receitas milagrosas com métodos extremamente inovadores para oferecer, mas porque, na nossa experiência com várias línguas, conhecemos de primeira mão a posição dos nossos alunos e fazemos um esforço permanente para pôr-nos nos pés deles, num esforço de empatia e simpatia. Bem-vindos ao CEIWOT.